a Fundação Gilberto Freire foi criada, então. Ele ainda era vivo, um pouquinho, 2 meses antes dele falecer, a fundação foi instituída, ele viu a instituição, ele participou ativamente disso. Foi instituída a Fundação Gilberto Freire na casa que ele morava. Numa área verde, com a área verde de proteção, que hoje é o sítio, o nosso sítio ecológico, que é uma área de Mata Atlântica, antropizada, ou seja, que tem uma forte relação do homem, porque tem plantas de outras regiões do Brasil que foram trazidas não só pelo próprio Gilberto, como por outros visitantes. Ou seja, é um grande jardim colaborativo. Você tem árvores da região amazônica, você tem muito de Mata Atlântica, você tem animais, é uma área verde de proteção. A casa em si ela é de meados do século XVIII, então ela já é praticamente um museu histórico, né? E a Fundação começa a se identificar com alguns pilares. Gilberto escreve Nordeste, que é um livro que reflete um pouco da preocupação ambiental. Então o sítio ecológico se transforma numa ferramenta educativa com esse preceito de se defender o estudo da ecologia. A casa que ele morou se transforma de imediato numa casa-museu, né? Então a gente tem uma casa-museu de meados do século XVIII, completíssima, com um acervo maravilhoso de livros, né? de uma pinacoteca rica. Então você tem um museu que é uma comparação grosseira, que pode sinalizar para vocês, por exemplo, a casa de Petrópolis, da família imperial, ou uma casa-museu como a casa de Rui Barbosa, né? Tá? Então, coisas desse tipo, ou o catete, tá? Em que as pessoas habitavam e que tinham ali o seu cotidiano e tem o seu acervo. A casa de Gilberto, por ser uma casa-museu, uma casa que a gente chama uma casa quente, ela não é habitada hoje, mas ela, se você quiser habitar, ela é totalmente funcional. As pessoas podem circular dentro da casa e vislumbrar como seria o ambiente que Gilberto conviveu, né? E esse é o universo do visitante. É uma das ações que a Fundação Gilberto Freire tem. Uma outra visão da Fundação Gilberto Freire é tentar tirar Gilberto Freire das páginas e transformar ele em coisas que, do ponto de vista mais cotidiano, tem relação com a vida econômica das pessoas, com a vida social das pessoas, né? E a gente tem um pouco disso aqui, que são trabalhos relacionados ao que a gente tem chamado da economia da civilização do açúcar, que trabalha muito fortemente com o turismo de base comunitária, né? E a gente tem não só a Prefeitura do Recife como uma das parceiras, mas os 3 governos dos 3 estados, as suas secretarias de turismo, os SEBRAES dos 3 estados, trabalhando esse roteiro integrado da civilização do açúcar, né? Que é uma das bases de ação da Fundação. A gente tem uma defesa do patrimônio intelectual de Gilberto muito forte, com novas edições de livros de Gilberto, alguns livros inéditos que são trabalhados a partir do próprio acervo, né? Que é muito rico e ainda tem muita coisa a ofertar para a gente em termos de material, né? E a ideia o que é? Trabalhar sempre esse acervo, provocar discussões, provocar novas interpretações, provocar novas discussões, desconstruir Gilberto Freire, reconstruir Gilberto Freire, discuti-lo acima de tudo para fazer com que a obra seja parte cada vez maior, né, do nosso cotidiano. Tá? Do ponto de vista prático, o que a gente tem feito aqui com a visão do turismo é trabalhar patrimônio histórico, trabalhar patrimônio cultural, trabalhar patrimônio material e imaterial, trabalhar valores que são culturais, materiais, e valores culturais que são físicos, materiais, com restauro de igrejas, com restauro de altares, com restauros históricos em casas e museus, com a parte de gestão de museus e patrimônio, né? Com animações culturais. A gente tem feito... Aí eu tenho focado muito nas ações em cima do que o turismo tem ofertado para a gente de oportunidade. E me parece que tem sido um caminho muito bem aceito por todos. Eu comentei com vocês há pouco tempo que só Recife, Olinda e Igaraçu, a gente está falando de 1535, 1539, né? Você está falando de um cenário muito antigo do Brasil. E isso nos traz responsabilidades enormes com a história. São quase 500 anos de história que a gente precisa trabalhar. E existe muito patrimônio que está lá, a gente vê, a gente toca nele, mas a gente não consegue interpretar simplesmente porque a história do Brasil é um livro de 80 páginas que a gente aprende na 8ª série do colégio. E a gente não vai ver nunca mais isso. Não é? E o empresário também não vai ver isso.
E a gente não provoca a ampliação desse livrinho de 80 páginas para 2.000 páginas. Porque a gente tem, só da história, por exemplo, do Brasil holandês, que é uma presença holandesa em Pernambuco, uma presença de 24 anos, né? Uma riquíssima, intensa presença holandesa, né? Conflituosa, sem dúvida, mas base por exemplo, o Exército Brasileiro, como força, é instituído numa das batalhas em que o luso brasileiro expulsa os holandeses, né? Ou seja, o conceito de patriotismo nasce a partir da expulsão dos holandeses no Brasil. Tem mais de 1.500 páginas publicadas. Só 24 anos de presença holandesa em Pernambuco, que redesenham o Nordeste brasileiro, criam uma coisa chamada Brasil holandês, que era um Pernambuco expandido, porque o governo central era em Pernambuco, que vai do Maranhão para baixo até a fronteira, né, da Bahia, feita pelo Rio São Francisco. Né? Então a gente tem um Brasil holandês enorme, em 24 anos, que tem mais de 1.500 páginas, que a gente não estuda. Então imagina o que é a gente trabalhar e defender patrimônio histórico, valores culturais, que têm origem diversas, se a gente não sabe. Então qual é o trabalho da Fundação Gilberto Freire? Fazer com que essas informações elas sejam absorvidas pelo empresariado, que sejam absorvidas como valores, não só pelo empresariado, mas pelo habitante, para que esse habitante possa valorizar, para que essa valorização ela descambe em proteção, para que essa proteção ela divida, junto com os organismos responsáveis, a responsabilidade pela própria preservação. Então você tem aí um círculo que é um desafio grande, que é trabalhar política pública para proteger, mas política pública também para conhecer, política pública para financiar e, ao mesmo tempo, fazer com que essas políticas públicas todas tenham um relacionamento com a iniciativa privada, com a vida das pessoas, que as pessoas possam valorizar conceitos de patrimônio histórico que sejam de dentro do seu próprio coração. Né? Esses valores têm que estar dentro do coração das pessoas, para que você possa passando de geração para geração.